O bilhete no fundo do poço. A lua cheia iluminava o céu noturno, como uma testemunha silenciosa da crueldade humana que se desenrolava abaixo. O vento sussurrava pelas árvores, como se o próprio universo soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. A senhora, com sua postura austera e expressão impassível, observava a escrava diante dela, que estava visivelmente exausta, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ela havia sido punida tantas vezes, mas nunca havia se quebrado completamente. Sua alma ainda carregava uma chama de resistência que a senhora não podia suportar. Sem aviso, a senhora fez um gesto brusco e, com a ajuda de seus capatazes, empurrou a mulher para o fundo do poço. O som do impacto foi abafado pela terra e pelo silêncio que se seguiu. Não havia gritos, não havia súplicas. Apenas a escuridão infinita que envolvia o corpo da escrava, agora sozinha, com nada além de suas lembranças e seu sofrimento. O poço estava abandonado há muito tempo, e suas paredes de pedra eram frias e úmidas. O fundo era fundo o suficiente para garantir que ninguém jamais chegaria até ali. A escrava, caída no fundo, não conseguia mais ver o céu, não podia mais ouvir os passos da senhora ou do capataz. Tudo o que restava era o vazio, uma escuridão pesada que parecia engolir sua alma. Mas mesmo assim, ela não se entregou completamente ao desespero. A memória de sua mãe, de suas antigas canções, de sua fé, lhe dava forças para continuar. Ela sabia que a morte não seria o fim, mas a única coisa que a mantinha viva era a esperança de que talvez alguém algum dia a encontrasse e soubesse o que aconteceu. Ela não seria esquecida. Enquanto a escrava estava presa na escuridão, a senhora retornava à sua vida de luxo, sem pensar mais sobre o destino da mulher que acabara de desprezar. O poço foi coberto, escondido pela vegetação e pela poeira do tempo. A escrava, sem nome e sem história, foi deixada para ser engolida pela terra, como tantas outras que sofreram em silêncio ao longo dos anos. Mas a mulher lá embaixo ainda lutava contra a dor, sua mente cheia de memórias, que se entrelaçavam com o presente. Ela pensava em sua vida antes, nas terras onde nasceu, em sua mãe, que lhe havia ensinado que a dignidade de uma pessoa não podia ser tirada por ninguém, nem mesmo por um tirano. A escrava se agarrou àquela lição, como um farol de esperança. O tempo passou, e a casa grande, com seu luxo e suas tradições cruéis, foi abandonada. O poço, oculto pela natureza, continuou em silêncio, seu único testemunho de uma história de sofrimento, dor e injustiça. Mas o destino muitas vezes tem formas misteriosas de fazer com que a verdade seja revelada. Anos se passaram, e a história da escrava foi se tornando uma lenda. Poucos sabiam do que realmente acontecera naquela noite, mas os rumores sobre um poço amaldiçoado começaram a circular entre os poucos habitantes das proximidades. Era uma história que de alguma forma se espalhava sem ser completamente compreendida. Era uma memória esquecida, mas que se recusava a desaparecer. Então, em uma manhã enevoada, um estranho chegou às terras onde a casa grande uma vez ficara. Ele era um jovem, com uma curiosidade insaciável e uma sede por história. Ouviu falar do poço e das lendas que o cercavam, e decidiu investigá-lo. Ninguém sabia muito sobre o poço, exceto que era um lugar de mistério, e algumas pessoas até acreditavam que quem se aproximasse dele sofreria uma maldição. O jovem, com um coração cheio de coragem e uma mente aberta para o desconhecido, seguiu o caminho até o local onde a casa grande um dia se erguera. A vegetação densa cobria o que restava das ruínas, e o poço, quase esquecido pelo tempo, estava ali quieto e sombrio. Algo o atraía para aquele lugar, como se o próprio poço estivesse chamando. Ao se aproximar, ele viu algo flutuando nas águas turvas. Era um pedaço de papel, envelhecido, com as bordas rasgadas. Com mãos tremendo de emoção, ele o retirou da água, sentindo uma estranha conexão com o que estava prestes a descobrir. Ao desdobrar o papel, leu as palavras que estavam escritas com tinta desbotada e quase ilegível. Eu sou a escrava esquecida. Meu espírito não encontrará paz até que minha história seja contada. O jovem ficou paralisado por um momento, as palavras reverberando em sua mente. Ele sabia que o que tinha encontrado não era apenas um pedaço de papel antigo, mas um grito desesperado de alguém que tinha sido deixado para morrer no esquecimento. Ele não sabia por que o destino o havia levado até ali, mas ele sabia que não poderia simplesmente ignorar o que acabara de descobrir. Determinado a dar voz àquela história esquecida, o jovem começou sua jornada para descobrir a identidade da escrava e os eventos que levaram à sua trágica morte. Ele entrevistou os poucos habitantes da região, vasculhou os arquivos históricos e começou a unir as peças de um passado sombrio. Com o tempo, ele encontrou documentos e relatos que contavam a história da escrava, de sua vida antes de ser capturada
e forçada ao cativeiro, da crueldade que sofreu nas mãos de seus opressores, e da luta silenciosa que travou até seu último suspiro. O jovem reuniu todos os relatos e testemunhos, e com o coração pesado, apresentou ao mundo a história da mulher que havia sido esquecida. Sua coragem e resistência, mesmo nos momentos finais, tocaram os corações de todos que ouviram sua história. O poço, agora um símbolo de injustiça, tornou-se um local de memória e reflexão. O espírito da escrava, finalmente, encontrou a paz que tanto buscara, não na morte, mas na verdade que foi revelada ao mundo. O bilhete que ela deixara não era apenas um pedido de socorro, mas também um legado de força, de resistência e de esperança. Ele mostrava que, mesmo quando o mundo tenta apagar a memória de um ser humano, a verdade sempre encontra uma forma de emergir. O poço deixou de ser apenas um local de sofrimento, para se tornar um lugar onde a memória de uma mulher jamais seria esquecida. O jovem, ao contar a história da escrava, sentiu-se profundamente tocado. Ele sabia que o destino o havia levado até ali, não apenas para revelar a verdade, mas para manter viva a memória de todas aquelas que, como a escrava, lutaram contra a opressão e o esquecimento. E com isso ele também encontrou sua própria paz, sabendo que de alguma forma havia feito a diferença na história. E o poço finalmente ficou em silêncio, não mais uma sepultura esquecida, mas um símbolo de resistência, onde o passado e o presente se entrelaçavam, e onde a história de uma mulher que foi lançada ao fundo da terra, mas nunca foi realmente esquecida, viveu para sempre. O legado da escrava menos parte 2. Anos haviam se passado, desde que o jovem revelou a história da escrava, e o poço, outrora esquecido, agora se tornava um símbolo da luta contra a opressão. O jovem, agora homem, não apenas havia contado a história, mas também se tornara um defensor incansável dos direitos dos negros e das histórias de resistência que precisavam ser ouvidas. Ele havia viajado o mundo, levando a memória da escrava consigo, compartilhando seu legado e despertando consciências. Mas, por mais que sua vida tivesse se transformado, havia algo que ainda o consumia. Ele nunca soubera a verdadeira identidade da escrava, o nome dela, o rosto dela. O bilhete falava de um espírito, mas ele sentia que, para que sua missão estivesse completa, ele precisava dar um nome àquela mulher, precisava conhecer sua história em sua totalidade. A Casa Grande, que um dia foi palco de tanto sofrimento, havia sido destruída por um incêndio misterioso, e a região ao redor parecia ter sido consumida por uma quietude incomum. Mas o poço, ainda em pé, ainda guardava sua presença silenciosa. No entanto, com o passar dos anos, o pouco tornou-se menos um lugar de dor e mais um local de peregrinação, onde outros buscavam compreender a história de resistência que emanava de suas paredes de pedra. As pessoas, embora não soubessem exatamente quem ela fora, passavam ali para fazer homenagens à mulher que resistiu no esquecimento, que fez com que sua história fosse finalmente contada. O homem, agora com uma família e filhos próprios, não conseguia esquecer a escrava que o havia tocado de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele sentia como se a missão de contar a história dela não tivesse terminado. Havia algo mais a ser revelado, uma conexão mais profunda, que ele não conseguia entender. Ele retornou, em um dia nublado, ao local onde tudo começou, com a esperança de encontrar algo mais, algo que tivesse permanecido oculto durante todos aqueles anos. Ao caminhar pela antiga propriedade, o homem sentiu uma sensação de desconforto, mas também de familiaridade. As árvores, que antes pareciam sombrias e imponentes, agora estavam cobertas por uma vegetação densa, como se o tempo tivesse consumido tudo ao redor. Cada passo que ele dava o aproximava mais do poço, como se o destino o estivesse guiando de volta àquele lugar, ao centro da sua busca. Ele sabia que algo o aguardava ali, algo que talvez completasse o que ele começara tantos anos atrás. Quando finalmente chegou ao poço, ele parou por um momento, olhando fixamente para a abertura. As pedras, gastas pelo tempo, pareciam murmurar histórias de dor e resistência. O homem sabia que aquele não era apenas um poço, mas um símbolo do sofrimento de uma mulher que, embora esquecida pela história oficial, nunca deixou de existir. Ele sentou-se à beira do poço, refletindo sobre tudo o que havia acontecido até ali. Seu coração estava pesado com a sensação de que ele não havia feito o suficiente. Ainda faltava algo para que a história estivesse verdadeiramente completa. Foi então que algo chamou sua atenção. Ao olhar para dentro do poço, uma estranha luz brilhou, vindo de algum lugar no fundo. O homem, perplexo, se aproximou mais, e sem pensar, estendeu a mão. Quando seus dedos tocaram as pedras frias da borda, algo se moveu na água turva. Ele sentiu uma leve pressão, como se o poço tivesse devolvendo algo a ele, algo que ele havia perdido no passado. Ele desceu até o fundo, puxando uma pequena caixa de madeira, coberta por musgo e raízes.
O objeto parecia intocado, como se tivesse permanecido ali por séculos, aguardando o momento certo para ser encontrado. A caixa estava quente ao toque, e o homem a segurou com reverência. Quando a abriu, a luz que emanava de dentro parecia se intensificar, revelando uma boneca de pano, simples, mas cuidadosamente feita à mão. Seus olhos costurados eram pequenos, mas transmitiam uma serenidade que tocava profundamente. Junto com a boneca, havia um bilhete, envelhecido e amarrotado. Ele o desenrolou com cuidado, e o que leu fez seu coração parar por um momento. O bilhete dizia: "Eu sou a filha da escrava esquecida. Eu sou a memória dela, e minha mãe nunca quis ser esquecida. Ela fez o que pôde para garantir que sua história não se perdesse na poeira do tempo. E eu, sua filha, carrego sua memória com orgulho, pois ela me ensinou a lutar, a resistir. Não importa quanto tempo passe, não importa quantas vezes tentem apagar nossa história, ela sempre estará viva." As palavras gravaram-se em sua mente como se fossem ecoadas diretamente de seu coração. Ele agora sabia o nome dela. A escrava não era apenas uma mulher anônima, uma figura perdida nas sombras da história. Ela havia sido mãe. Sua filha, a criança que ela carregara, também era parte dessa história, e ela havia lutado para garantir que sua mãe não fosse apagada da memória. Aquela Bonká, simples e delicada, era um símbolo dessa luta, um legado de resistência, que passava de geração em geração, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Com um misto de emoções, o homem ficou em silêncio. O que ele havia encontrado ali não era apenas uma revelação sobre a escrava, mas sobre toda uma história de luta e perseverança. Ele não estava apenas contando a história de uma mulher, mas também a história de uma família inteira, de uma linhagem de resistência que se recusava a desaparecer, mesmo quando a opressão tentava enterrá-la sob o peso do tempo. Ele sabia que o legado da escrava não se limitava a ela, ele se estendia para a filha e para as gerações seguintes, todas elas carregando o peso e a honra de sua resistência. O homem agora sentia que sua missão estava, de fato, completa. Ele não era mais apenas o portador de uma história, mas o guardião de um legado. Ele levou a boneca e o bilhete com ele, decidido a contar ao mundo a verdade que havia sido esquecida. E, quando ele voltou à sua cidade, compartilhou o que havia encontrado. As pessoas se reuniram para ouvir sua história, para conhecer o nome da escrava e sua filha. E aos poucos, o nome delas foi se espalhando, levando consigo não apenas uma história de sofrimento, mas uma história de força e resistência, que não poderia ser apagada. O poço, que antes era visto como um símbolo de dor, agora se tornava um local de memória e reverência. As pessoas começaram a peregrinar até ali, não apenas para recordar o sofrimento da escrava, mas para celebrar sua resistência, sua coragem e sua luta pela liberdade. O homem sentiu então que o legado daquela mulher, daquela filha, viveria para sempre. Mesmo no silêncio do poço, a história delas jamais seria esquecida. E assim, a escrava e sua filha, mesmo sem um rosto claro ou um nome completo para a história, foram lembradas como heroínas. O poço, que antes foi o local de sua destruição, tornou-se um monumento à sua resistência, um testemunho de que as vozes dos oprimidos nunca se perdem completamente. Elas continuam a viver, de geração em geração, como uma chama que nunca se apaga.